Fala, meus amigos. Hoje eu vou fazer o review desse alicate amperímetro Smart, que é o mais vendido no AliExpress, que é da GVDA modelo GD168B. Na época, em 2023, não era taxado ainda, acho que ele foi em torno de R$130 sem imposto. Hoje ele está R$160 sem imposto. É um multímetro mais vendido no AliExpress, inclusive tanto a Minipa quanto a Unity revendem o modelo no Brasil, só que com nome de modelo diferente. A Minipa vende ele na cor azul por um preço muito mais caro. A diferença só que tem a nota fiscal, garantia e manual em português. Bom, o manual dele é todo em inglês. Você domina a língua inglesa, não há problema algum. Mas ele não é difícil de entender. Temos aqui a caixinha onde ele vem nessa caixinha de espuma, com todos os acessórios dentro. Temos as pontas de prova. Ela é CAT3 600 volts. A outra ponta de prova é essa de medir temperatura. E a outra é essa preta aqui. E aqui temos o multímetro. Na parte de trás dele temos seu corpo, explicando aqui que ele aguenta até 600 volts, categoria 3 isolação, símbolos de alta tensão, controle de qualidade, que fala para você não poder operar ele com a tampa aberta. Novamente que ele trabalha a 600 volts, categoria 3, e ele funciona com 3 pilhas AA de 1.5 volts. Aqui ele está com 3 pilhas recarregáveis. Bom, aqui no corpo dele nós temos a garra, o modelo GVDA GD168B. Aqui é um símbolo do Inmetro da Europa e um símbolo de dupla isolação. Ele é Smart True RMS, ou seja, ele tem uma medida mais precisa da tensão, das frequências e das medidas que ele for fazer. E aqui as funções que ele tem, né? Amperagem, voltagem, resistência, teste de continuidade, diodo, frequência, capacitância, medir temperatura tanto em Celsius e Fahrenheit e medir e detectar tensão com a ponta de prova ou então por presença. E aqui embaixo nós temos a tecla que você escolhe se é maior ou menor a frequência, a voltagem. Você seleciona as funções dele, a função de trocar alguma função como corrente alternada ou contínua, zerar, ou então você poder anotar a corrente de pico, né? A tensão de pico também. E aqui as especificações, a ponta de prova preta vai nessa com, a vermelha na input, mais 600 volts, categoria 3 isolação. Vamos ligar ele. Toda vez que você liga ele, ele faz essa autocalibragem. E aqui nós temos duas funções, essa hold e a lanterna. Apertou uma vez, ele dá esse H, que é a tecla de segurar alguma frequência, alguma tensão que você marcou. Apertando novamente, ele tira ela. Se você pressionar, ele liga a lanterna dele.
Esse é o único defeito desse alicate, é a lanterna. Ela é ruim? Não, mas só que olha só onde que ela bate. Aí você tem que abrir a garra toda vez que for usar ela, então não foi muito bem planejada essa lanterna. Ela poderia ter sido colocada mais alta ou mais baixa para ela não ter que bater, né, nessa garra. Você pressiona, ela desliga. E aqui temos o painel. Isso é um timer, né? Se você ficar sem usar ele por 15 minutos, ele desliga. Aqui temos a temperatura ambiente em Celsius. Está 25,5 graus. Ele está na função automático. Vocês podem ver, essa aqui é a função Smart dele. Tá vendo que ele está chaveando em 4 modalidades? Ou seja, você não precisa de selecionar qual tensão você vai medir, de corrente alternada, contínua, resistência, ou teste de continuidade, ou amperagem. Nesse multímetro, ele automaticamente já detecta o que você está querendo achar. Vai fazer isso com um multímetro normal, coloca em resistência e enfia na tomada para ver o que acontece. Se você errar, ele vai se queimar, esse não. O que mais nós temos aqui no visor é o que ele informa, seriam amperagem, voltagem, a resistência, teste de continuidade, teste de diodo, microvoltagem, teste de frequência, capacitância, teste de temperatura e o teste de detector de tensão. Bom, agora inicialmente nós vamos fazer o teste de medir tensão de corrente alternada. Já tem um vídeo que eu fiz sobre essa função, mas eu vou mostrar mais detalhado nesse vídeo e mais a fundo as outras funções que eu não fiz. Bom, agora o primeiro teste que nós vamos ver é medir a tensão na tomada, nessa extensão aqui, de corrente alternada, 127 volts. Vamos ver se ele vai se sair bem. Bom, a rede está dando 127 volts, 128 volts, 60 Hz. Esse HZ que significa a frequência da rede. Aqui no Brasil ela funciona em 60 Hz, já na Europa 50. Então todo equipamento aqui ele já funciona um pouco mais rápido que da Europa. Podemos também alterar ela manualmente. Apertamos a tecla Func Alt, que é de função, 2 vezes. Aí aqui no caso ele aparece o símbolo de corrente contínua. Então nós apertamos o Cell in Rush, ele vai mudar para corrente alternada. Vamos ver quanto que está dando entre fase e neutro a corrente. Mesma coisa, 127 volts, 128 volts. Agora a corrente, presta atenção, entre fase e terra, também 128 volts. Agora entre terra e neutro. Passa dando alta aí. 0,5 volts. 5 volts. Agora vamos fazer o teste de medir ele em 220 volts entre 2 fases, né? Aquela aqui é bifásico. Agora vamos fazer o teste de medir 220 volts. Vamos ver como ele se sai da corrente alternada.
entre fase e fase, está dando 223 volts, 60 Hz. Agora, quanto que vai dar entre terra e fase 1? Cento e 27 volts, 60 Hz. Praticamente 128. Agora, novamente, fase 2 e terra. Cento e 29 volts. Novamente, agora entre fase e fase. Duzentos e 23 volts, 60 Hz. Bom, agora vamos medir a corrente contínua. Agora nós vamos fazer o teste de corrente contínua. Para isso, nós vamos usar essa bateria de 9 volts e essa pilha de 1,5 volts. Inicialmente vamos testar a pilha, vamos ver quanto que vai dar. Colocamos a ponta de prova no lado negativo e a outra no lado positivo. Essa pilha está até fraca, até já está dando 1,2 volts, ela é 1,5, já está descarregando. Agora vamos ver a bateria de 9 volts. Essa aqui está carregada. Está dando 9,5 volts. Este lado é o lado positivo e este é o negativo. Como é corrente contínua, há polaridade, diferente da alternada, que não tem. E se eu inverter as pontas de prova? Botar o lado positivo no negativo e o negativo no positivo. Vamos ver quanto que dá. Dá a mesma voltagem, a diferença é que aparece esse símbolo de menos, né, de negativo. Bom, agora vamos para o teste de resistência. Por último, eu irei fazer o teste de amperagem, né, de medir a amperagem. Agora vamos fazer o teste de resistência. Para isso eu vou usar essa lâmpada aqui de luz amarela de 220 volts. Ele ainda está na função automática. Vamos ver como ele se sai. Colocaremos uma ponta de prova em uma parte do bulbo da lâmpada e na outra extremidade. Achou resistência, ou seja, ela está funcionando. Olha novamente. Já perceberam que ele faz um barulho clique? Ele fica chaveando a função, né? Vamos ver novamente. Aí. Agora vamos fazer o teste de continuidade.
Agora vamos testar a função de continuidade. Para isso vamos usar esta extensão com os fios separados. Ele está na função automática, então vamos testar tanto na função automática quanto a manual. Vamos colocar a ponta de prova preta em uma das extremidades da tomada e a outra no outro plug, até achar o plug correto. E vamos ver como ele vai se sair. Aí ele encontrou. Agora, se colocarmos direto na função de continuidade, acho que a resposta ela é mais rápida. Ele trabalha mais rápido. Vamos ver novamente. Viu? Ele já encontrou na hora. E quando ele encontra, ele emite esse som sonoro e pisca verde, né? A lâmpada ali em cima do visor. Vamos ver agora com terra, né? Aí achou também. Esse aqui ele já está com uma dificuldade maior, seja provavelmente por causa do plug. Encontrou. Agora vamos fazer novamente com a função automático. Vamos ver se ela sai mais rápido, igual selecionando manualmente a função. Às vezes ele dá um problema, detectou, mas demora bem mais. Bom, agora nós vamos fazer o teste de diodo. Para isso vamos usar essa placa de circuito velho. Eu não tenho nenhum diodo fora de placa, então vamos testar um desses aqui para ver como é que ele se sai. Eu vou testar este aqui, ó. Para isso nós vamos ter que selecionar a função de diodo automaticamente, pois ele não tem função Smart para diodo. Bom, está selecionada a função diodo. Agora vamos fazer o teste. Uma ponta de prova na parte preta e outra na vermelha. E o contrário. Vamos ver. Mediu. A única que eu vou ficar devendo é essa de microvolt. E a frequência que já foi mostrada na hora que eu aferi a medida da tensão. O próximo agora vai ser a medida de capacitância. Bom, agora vamos fazer o teste de capacitância. Usando esse capacitor de ventilador Hunter, que eu tive que comprar no AliExpress para trocar o do meu.
Ele tem 5 fios, 2 cinzas, um marrom, um verde e um vermelho. A capacitância dele é de 5 Faraday. Para isso, o que nós vamos fazer? Eu tive que fazer uma espécie de gambiarra aqui, usar essas garras para segurar os fios para fazer a ferição. Vamos selecionar a função de capacitância. Pronto. E agora vamos inserir a ponta de prova preta do multímetro no conector e a ponta de prova vermelha do multímetro neste conector. E vamos fazer a ferição. Aí, 5 Faraday, exatamente o que ele fornece. Deu exatamente isso, que é o que este cara aqui fornece, ó. 5 Faraday. Olha lá, certinho. Aqui deu um mau contato. Aí. Eu vou fazer um vídeo específico para como testar um capacitor desse aqui de ventilador, saber se ele está ferrado, se ele está bom. Bom, agora a próxima função seria a temperatura. Essa eu vou mostrar por último. Agora vou mostrar para vocês como detectar tensão com ele em circuito vivo. E a próxima função dessa será a amperagem. Agora nós vamos usar a função dele, detector de tensão, para saber qual que é o fase, qual que é o neutro. Inicialmente temos que tirar a ponta de prova preta, deixar apenas a ponta de prova vermelha. Apertei o hold sem querer aqui. Logo após, selecionar a função de circuito vivo. Eu terei que segurar ele. Apertar a função Sound Rush para ele usar a função de detectar linha viva. Inserir a ponta de prova vermelha em um dos bornes da tomada. No terra, e não achou nada. Também não, e no fase. Achou. Quando ele encontra, ele emite esse som sonoro, a luz pisca em vermelho e aparece esse H gigante no visor, que significa high, né? Que é o sinal tá alto, achou uma alta tensão aqui. Agora o próximo passo é mostrar essa mesma função, mas sem usar a ponta de prova, detector de presença, detector de tensão por presença, sem contato. Bom, agora nós vamos fazer o teste de detector de tensão.
sem usar as pontas de prova. É a mesma coisa como se estivesse usando esse testador de tensão da Minipa, que quando ele encontra o fase, ele acende uma luz vermelha que emite um som sonoro. Vamos mostrar aqui. Quando ele emite aquele som verde e a letra L, significa que ele achou uma tensão baixa, uma baixa tensão. E quando ele emite esse som sonoro, ele é bem sensível. Quando ele emite aquele som sonoro com a letra H e começa a emitir uma luz vermelha, significa que ele achou uma alta tensão. Ó. Vê que ele é bem sensível. Ó. Mal chegou e já começa a detectar ali. Agora vamos fazer o teste de amperagem desta lâmpada de 220 volts. Vamos ligar o amperímetro. Agora vamos ver se ele vai medir de uma forma presencial. Ele não conseguiu detectar. Vamos selecionar manualmente então. Corrente alternada. Detectou, tá vendo? Olha lá, coloquei a garra entre um dos fios e ele detectou 1,4 ampere. Removendo da garra, ele zera. Vamos ver na outra. Um 1,3. Agora nesse fio aqui no meio, que é o terra. Não há nada. Bom, agora a última seria o teste de temperatura que nós vamos fazer agora. Bom, pessoal, agora vamos para a parte final do vídeo. Ocorreu um problema que o vídeo acabou pausando e fechou do nada, então tive que fazer o final separado. Vamos fazer a medição da temperatura, aferição. Vamos usar essa lâmpada como base na temperatura dela. Ligamos a mesma. Temos que ligar o multímetro novamente. Selecionamos a função de temperatura. Inserimos a ponta de prova preta, logo após a ponta de prova vermelha.
Temperatura ambiente aqui, 26 graus. Vamos ver a temperatura dessa lâmpada. (42 graus), 46 graus, que vale a 1017 Fahrenheit. Ela está aumentando ainda mais, está irradiando mais. 63 graus. 81 graus, cara, uma lâmpada dessa. Bom, agora a temperatura vai caindo. Bom, pessoal, esse foi o review do GD 168B. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem. Agradeço a todos os primeiros inscritos. Um abraço para o meu amigo Fernando, um abraço para o meu amigo Igor, que deve estar puxando ferro essa hora. Um abraço para o meu amigo Danete, que deve estar caído agora em um canto, chapado, ou deve estar assistindo TV comendo coxinha com Coca-Cola. Agradeço a todos aí, muito obrigado. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal.